Vamos fazer então um estudo completo de uma função. Estes exercícios são ótimos para quem quer treinar tudo aquilo que foi dado na parte de funções do 12º ano, porque treinam mesmo muita coisa. Treinamos monotonia, treinamos continuidade, treinamos extremos, treina-se concavidade, portanto é um treino super completo. Vamos começar por treinar aqui, por estudar uma função polinomial, 2x² sobre x menos 1. A primeira coisa que normalmente se faz nestas funções é colocar o gráfico desta função na calculadora. Vamos então ver qual é o aspecto desta função na calculadora. Dividir por x menos 1. Mandamos traçar a função. Tentar meter aqui uma janela um bocadinho mais adequada, porque parece que falta parte desta função. Se andar aqui um bocadinho mais para cima. Aumentar aqui um pouco o x mínimo e o x máximo, menos 5. Fazendo experiências, adaptando a janela da melhor maneira. Está melhor. Também se podia alargar ainda um pouco mais a janela. Creio que parece-me que o y provavelmente ainda pode ser um bocadinho mais negativo. Só para termos uma boa ideia de como é que esta função se comporta. Dá-me a sensação que tem uma assinta vertical, também dá a sensação de ter uma assinta oblíqua. Já vamos descobrir todos estes pontos. Portanto, o primeiro ponto é só isto. Está bem? Eu estou a seguir todos os pontos que vêm no livro da Porto Editora. Provavelmente manuais diferentes podem ter uma abordagem diferente, a ordem pode ser diferente, mas basicamente os cálculos que se fazem são os mesmos. Segundo passo, vamos ao domínio. O domínio desta função f, será x pertence a r, tal que, como temos denominadores, os denominadores têm que ser diferentes de 0. Ou seja, o domínio é simplesmente r exceto 1. Terceiro ponto, vamos estudar a continuidade desta função. Este é um ponto que será mais por escrito. O que é que nós podemos dizer? Como f é contínuo, como f é uma função racional, ou seja, é a divisão de dois polinómios, então f é contínua no seu domínio. Contínua no seu domínio. Neste caso, em R exceto 1. Portanto, normalmente as funções são resultado de operações de funções contínuas. Portanto, recordem que funções contínuas são polinomiais, racionais, irracionais, exponenciais, logarítmicas. Todas essas são funções contínuas. Quais é que são as funções que terão alguma coisa a estudar, algum ponto específico a estudar? Essencialmente as funções definidas por ramos. Aí convém estudar o ponto de viragem, está bem? Mas não se dispensa esta parte de dizer por escrito porque é que porque é que os ramos da função, por exemplo, são contínuos. Quarto ponto são os pontos de interseção com os eixos coordenados. Portanto, vamos ver quando é que ela toca no eixo dos y e vamos ver quando é que a função toca no eixo do x. Para o eixo dos y é o x que é 0, portanto, no fundo é calcular f de 0, que neste caso dá 0. Para o eixo dos y, para o eixo do x, é o y que é 0. Neste caso, igualamos a função a 0. Portanto, 2x² sobre x menos 1 igual a 0. Uma equação racional, isto é dado no 10º ano, metemos a parte, 11º ano, metemos a parte de cima igual a 0 e a parte de baixo diferente. x² igual a 0, ou seja, x igual a 0 e y diferente de 1. Então daqui obtemos o ponto 0, 0 e daqui também. Está bem, por acaso o ponto de interseção com o eixo dos y é o mesmo do ponto de interseção com o eixo do x, porque é o ponto 0, 0, é a origem. Quinto ponto será sobre a paridade da função. Uma função pode ser par, pode ser ímpar ou pode não ser nem uma coisa nem outra. Como é que nós verificamos se uma função, por exemplo, é par? Se o f de menos x for igual ao f de x. Este tipo de funções fazem uma simetria relativamente ao eixo dos y. Portanto, vamos calcular aqui o f menos x. O f menos x fica... Trocamos o x por menos x e fazemos as operações necessárias e depois comparamos com a função inicial. Notem aqui que eu estou a meter parênteses, está bem? Não se esqueçam de ter um parênteses. Eu acho que é aconselhável em todos os x trocá-lo por menos x e colocar um parênteses, porque há operações que normalmente têm que ser feitas a este menos x. Neste caso temos o menos x ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado, porque o menos ao quadrado fica positivo. Cá em baixo fica menos x menos 1. Esta função é diferente da inicial, portanto ela não é par. Vamos ver se ela é ímpar. Portanto, isto é a noção de função par. Função ímpar é quando esta função que eu estive a calcular agora for igual ao simétrico da função f. Então vamos calcular o simétrico da função f, que é meter um menos atrás da função toda. Aqui tanto podemos trocar o sinal do numerador como do denominador. Aqui, por uma questão de comparação com a de baixo, eu vou trocar o sinal do denominador e, se notarem,
está quase igual, exceto neste menos aqui no menos 1, portanto ela também é diferente do menos x, portanto não é par nem ímpar. Há aqui um outro motivo. Já agora, funções ímpares são funções que são simétricas relativamente à origem. Por exemplo, um exemplo de uma função par, o gráfico faz, por exemplo, uma coisa assim. Está bem? Isto é uma função par. Uma função ímpar tem um aspecto mais ou menos, por exemplo, assim. Vamos ver. É uma simetria relativamente à origem. Pelo domínio, neste caso, nesta função, pelo domínio a gente conseguia ver que a função nunca podia ser nem par nem ímpar. Porque para ela ser par ou ímpar, o domínio também tem que ter algum tipo de simetria. Portanto, aqui se o domínio era R exceto 1, também devia estar excluído o menos 1. Estão a perceber? Por exemplo, se o domínio começasse no intervalo menos 4, para ela ser par ou ímpar, tinha que ir até 4. E por aí fora. Se fosse R exceto 3, também teríamos que excluir o ponto menos 3. Pronto, agora vamos passar ao estudo de monotonia e extremos da função. Agora vamos ter mesmo que calcular a função derivada, igualar a derivada a zero e fazer um quadro de sinais associado a esta função. Portanto, vamos aqui ao sexto ponto. Agora vamos ter um bocadinho mais de trabalho. Vamos à derivada desta função. Ponto 6. Vamos derivar 2x ao quadrado sobre x menos 1. Derivamos o numerador e multiplicamos pelo denominador. Menos o numerador a multiplicar pela derivada do denominador. Fazemos aqui algumas contas. 4x ao quadrado menos 4x menos 2x ao quadrado sobre x menos 1 ao quadrado, que simplificado dá simplesmente 2x ao quadrado menos 4x, desculpem, aqui não é ao quadrado, sobre x menos 1 ao quadrado. Agora vamos precisar de calcular os pontos críticos da função derivada, que são, no fundo, os zeros da derivada e também os pontos onde a derivada não está definida. Portanto, no nosso caso, como é uma função racional, temos que calcular os zeros do numerador, que neste caso, se aplicarem a forma resolvente ou meterem o x em evidência, dá x igual a 0 e x igual a 2. E também temos que calcular os pontos onde a função não está definida, que será, neste caso, os zeros do denominador, que ficaria x igual a 1 se vocês resolverem esta parte aqui igual a 0. É simples. Portanto, vamos agora fazer o quadro de sinais com todos estes valores. Portanto, isto é o estudo da monotonia da função, já foi algo que foi abordado na aula anterior. Colocamos aqui a derivada, aqui a função. Notem que o denominador é sempre positivo porque está ao quadrado. Isto aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então tem os zeros aqui e há de ser positiva aqui nas pontas e negativa no meio, exceto aqui no ponto 1, onde a função não está definida. Se quiserem, coloquem esta função na calculadora. Aliás, eu vou fazê-lo no instante e vocês vão ver que o aspecto dela, exatamente, em termos de sinal, é aquilo que nós temos ali. Portanto, era 2x ao quadrado menos 4x a dividir por x menos 1, tudo ao quadrado. A função é positiva até ao 0, depois desde o 0 até ao 2 é negativa, depois volta a ser positiva, portanto era aquilo que eu estava a referir há pouco. Portanto, em termos de monotonia, a função é crescente desde menos infinito até 0 fechado, reunido com 2 até mais infinito, decrescente desde 0 até 2, exceto o ponto 1, onde a função não está definida, e aqui tem o máximo e aqui tem o mínimo. Então o máximo, notem que o 0 não é o máximo, o 0 é o maximizante, o máximo é o f de 0, que é 0, e o mínimo é o f de 2, que se forem calcular ali na função inicial vai dar 8, está bem? Era 2 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 4, 8, a dividir por 2 menos 1. Isto vão à função inicial, não vão à derivada, senão isto vai dar 0. Próximo ponto. Ainda vamos ter que voltar a derivar esta função, a função derivada. Porquê? Porque vamos estudar a monotonia da função. Como é que se estuda a monotonia? Começamos por derivar isto e depois repetir todos os passos que foram feitos para o estudo. Portanto, isto será a segunda derivada da função. Voltamos a derivar o que está em cima, que dá 4x menos 4 vezes o que está em baixo, menos a função de cima a multiplicar pela derivada do que está em baixo. A derivada do que está em baixo é uma função potência. Portanto, cai o número baixo ao grau e derivamos o que está dentro. Convém que vocês estejam bastante à vontade com as regras de derivação. O que é que se pode fazer aqui no numerador que nos vai simplificar bastante o processo? Podemos, uma vez que temos aqui duas parcelas com vários fatores a multiplicar e temos uma coisa em comum nestas parcelas, que é este x menos 1. Então podemos colocar o x menos 1 em evidência.
Porquê é que não podemos colocar x menos 1 ao quadrado? Porque o segundo fator, a segunda parcela, apenas tem grau 1 aqui para o x menos 1. Vão ver que depois isto vai simplificar bastante os cálculos com o denominador. Vamos já confirmar isso. Portanto, o que sobra daqui é o 4x menos 4 sobre o x menos 1. Da segunda parcela sobra 2x ao quadrado menos 4x a multiplicar por 2. Cá em baixo ficamos com x menos 1 à quarta. Só puxar um bocadinho mais para baixo. Já vamos aqui simplificar este fator com um dos 4 fatores que temos aqui em baixo. Dá muito jeito isto. E ficamos apenas com x menos 1 ao cubo no denominador. Cá em cima vamos aplicar propriedades distributivas e simplificar as expressões. Menos 4x mais 4. Aqui fica menos 4x ao quadrado mais 8x. Se repararem, na parte do denominador, todos os x vão eliminar e ficamos apenas com 4 sobre x menos 1 ao cubo. Portanto, em termos de zeros em cima não temos zeros, não tem zeros. A parte de baixo tem zeros, que é o ponto 1. É só fazer, se quisessem resolver isto, x menos 1 ao cubo igual a 0. Fazíamos a raiz cúbica de 0. Só para verem, isto não dá trabalho nenhum. E fica x igual a 1. Portanto, vamos construir um quadro de sinais, este muito mais curto do que o que fizemos há pouco para o estudo de monotonia e extremos. Segunda derivada, a parte de cima é sempre positiva, a parte de baixo é negativa antes do 1 e positiva depois do 1. Aqui é sem significado, porque atenção que é um zero do denominador, a função não está definida nesse ponto. Concavidade aqui voltada para baixo, aqui voltada para cima. Aqui ela não vai ter um ponto de inflexão. Notem que, embora haja uma mudança de sinal da concavidade, a função, na segunda derivada, a função não tem pontos de inflexão, porque no ponto 1 a função derivada não está definida. Sendo assim, nem a derivada nem a função inicial. Sendo assim, ela é com a concavidade para cima, desde menos infinito até 1 aberto, porque não está definida. Desculpem, aqui é para baixo. Para cima é o outro intervalo. E para cima é desde 1 até mais infinito. Já vamos depois confirmar todos estes resultados. Último ponto, antes de passarmos ao estudo do gráfico da função, é o estudo das assíntotas da mesma. Portanto, vamos ver quais é que são as assíntotas desta função. Começamos por ver as assíntotas verticais. Portanto, este era o oitavo ponto. Uma vez que o domínio da função é r exceto 1, vamos calcular o limite à direita e à esquerda deste ponto 1. Para a função 2x ao quadrado sobre x menos 1. Se substituírem por 1 em cima dá 2, em baixo dá 0 mais. Está bem? Recordem que para distinguirem se é 0 mais ou 0 menos, podem, por exemplo, meter um número imediatamente, neste caso, a seguir ao 1, superior a 1, que é o 2, fica 2 menos 1, que é positivo. Portanto, dá mais infinito deste lado, do outro lado dá o contrário. Portanto, tem uma assíntota vertical bilateral de equação x igual a 1. E agora vamos ao m e ao b, que teríamos que calcular para mais e para menos infinito. Neste caso não é preciso fazermos para mais e para menos infinito separadamente, porque a função é uma função racional. Recordem, quando estivemos a fazer o estudo das funções, eu mencionei isso. Para as funções racionais, o m para a direita e para a esquerda dá exatamente a mesma coisa. E também as interminações não são nada de especial. Infinito sobre infinito, maior grau de cima, maior grau de baixo. O m vai dar 2. Porque fica 2x ao quadrado sobre x ao quadrado. E agora vamos ao b. O b que, mais uma vez, quer para mais, quer para menos infinito, dá a mesma coisa. Recordem que o b é f de x menos mx e já agora esta expressão que aqui está é o f de x sobre x. Então vamos ter que subtrair aqui para o b o 2x, passar ao mesmo denominador. Nada de especial, mais uma vez. Funções racionais acho que devem ser as primeiras que vocês devem estudar, uma vez que são relativamente mais simples. Os x ao quadrado cortam, volta a dar infinito sobre infinito. Voltamos a escolher a maior de cima e a maior de baixo, que dá 2x sobre x, que é 2. E praticamente que temos concluído o estudo da função. Portanto, a assíntota é y igual a 2x mais 2. É uma assíntota oblíqua bilateral.
O último ponto consiste em reunir toda a informação que nós obtivemos até agora para conseguir, por exemplo, obter o contradomínio da função. Está bem? Portanto, vamos só recordar. Eu normalmente costumo começar por colocar os pontos. Os pontos, que neste caso seriam os pontos de interseção com os eixos coordenados, que é o 0, 0. Os extremos, que era também o 0, 0 e o 2, 8. Tentar meter aqui uma escala 6, 8. Dava aqui. E depois também se existissem os pontos de inflexão, que neste caso não existem. Depois, as assíntotas. A assíntota é a vertical x igual a 1. A oblíqua é y igual a 2x mais 2. Se quiserem sacar daqui dois pontos, basta substituir um valor ao x e obtêm o y. Portanto, passa no ponto 0, 2 e no ponto 1, 4. 0, 2, 1, 4. A assíntota é mais ou menos esta. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isto em condições. Que a escala não está das mais adequadas. A função é mais ou menos esta. A assíntota. Eu vou só meter isto a tracejado. Porque agora é só juntar-lhe também a monotonia e a concavidade da função e está tudo traçado. Portanto, ela tem a concavidade aqui é voltada para baixo, aqui é voltada para cima. E depois, este 0, 0 é um máximo. Portanto, ela vem aqui da assíntota. Se a assíntota estiver aqui, eu vou só mudar aqui a cor. Meter a preto. Portanto, ela vem aqui desta assíntota encontrar aqui o máximo e depois descer. Recordem que à esquerda de 1 ela vinha de menos infinito e à direita ela vinha de mais. Depois aqui vem de mais infinito, encontra aqui o mínimo e vai se aproximar novamente da assíntota. Já vamos confirmar todos estes resultados na calculadora. Já agora em termos de contradomínio desta função, este vai desde menos infinito até 0, fechado, porque chega a atingir o ponto 0, reunido com desde 8 fechado até mais infinito. Está bem? Vou só colocar aqui na calculadora as assíntotas juntamente com a função. Portanto, uma assíntota era 2x mais 2 e a vertical, que eu já vou mudar aqui o tipo de função, era x igual a 1. Só meter isto a picotado para não ficar a sobrepor a função. E vamos traçar. A função não estava selecionada. Agora sim. Portanto, tem mais ou menos o aspecto que nós tínhamos ali. Se quisermos até confirmar, o máximo era do ponto 0. O mínimo é no ponto 2,8. Portanto, está tudo confirmado. Está bem? Portanto, o meu conselho é começarem por estudar este tipo de funções, funções racionais, e depois, claro, avançarem para primeiras racionais e avançarem para funções irracionais, exponenciais e logarítmicas. E claro, também se virem algumas funções definidas por ramos, também não é uma má ideia. Portanto, o estudo completo de uma função é um excelente treino, porque aplica-se praticamente tudo aquilo que foi estudado no livro de funções do 12º. Por isso é que até é mesmo o último ponto que é dado em funções. Até uma próxima aula.